A minha história com o Maranhão começou em um preguiçoso domingo de fim de outono na Serra de Petrópolis. Quando acordei e, após entender que o time do sol já ia alto, estiquei o braço e, ainda deitado em minha cama, alcancei o controle da TV. E, por absoluta ausência da vontade de levantar-me, naquele instante acionei o controle, que ligou o aparelho e, ao acender a tela, algumas mulheres rodavam saias coloridas em torno de 3 tambores rústicos esculpidos em toras de árvores. Uma mulher dançava na frente dos tambores, até que uma segunda foi chegando, dançando e rindo, cruzou a frente da primeira na primazia do tambor. E ao finalizar sua participação na roda de dança, aproximou-se da que já estava e lhe deu uma umbigada, retirando-a da roda e passando então a comandar a dança, até que uma nova dançarina, pés descalços, se aproximasse dos tambores, dançasse, rodasse em um frenesi contagiante, e ao final uma nova umbigada. E mais uma exuberante dançarina entrava e a brincadeira recomeçava. Era o tambor de crioula, mostrando quanto a vida é cíclica, assim como a roda. Tudo naquela manifestação me fascinou, a ponto de meu domingo, que mal começara, terminar alta madrugada de segunda, comigo dedicado a pesquisar sobre o Maranhão e sua cultura. E aí, o Bumba Meu Boi se impôs majestoso com toda a sua grandiosidade. Eu acredito em sincronicidade, e a partir desse dia, de forma, eu diria, bastante misteriosa, o Maranhão foi chegando até mim das mais variadas formas. Reportagens, vídeos, fotos, canções, imagens, pessoas. Poucos meses depois, em um domingo ensolarado de setembro, um avião levando meu coração ansioso e minha mente curiosa aterrissava tranquilo no aeroporto de São Luís. Ao cair da tarde daquele mesmo dia, após deixar as malas no simpático hotel em frente ao Palácio dos Leões, fui dar uma volta para conhecer o centro histórico da Ilha do Amor. A poucos metros de mim, testemunhei o encontro de um senhor e uma jovem que soube em seguida ser jornalista e ele mestre de boi. Superei a vergonha, espichei o ouvido e, quando se despediram, me apresentei ao mestre dizendo ser do teatro e que adoraria conhecer sobre o Bumba Meu Boi. Ele abriu um sorriso e disse em um sotaque de causar inveja: "Pois vem à minha casa, lá mora o meu boi." Seu Valdemar, amo do boi de primeira cruz. Não me fiz de rogado e na hora aceitei o convite. Andamos uns 100 metros e entramos na velha Brasília azul desbotado do mestre de boi. Rumo não sabia eu então ao início de uma experiência fascinante, que muito me inspiraria e que anos mais tarde, quando de minha segunda ida ao Maranhão, na época de São João, das festas juninas, quando os bois saem para a brincada, iria gerar ecos profundos na minha maneira de tentar enxergar caminhos para o trabalho de ator, através das fisicalidades propostas por aqueles brincantes de boi. Ao chegar à casa de mestre Valdemar, ele foi logo me levando para o galpão, aonde ele guardava os bois e todos os seus adereços e indumentárias. Ao entrar naquele universo de canutilhos, fitas, penas, miçangas, chapéus, lanças, bois, roupas as mais variadas, eu fiquei muito impactado por tudo, pelas formas, pelas cores. Era um universo completamente novo que me arrombou a retina, assim, de tanta beleza. E cada coisa que eu descobria, eu ficava mais impactado ainda.
A única coisa a lamentar foi que eu cheguei assim uns 20 dias atrasado de assistir o ritual da morte do boi, que encerra o ciclo do boi a cada ano. Tinha acontecido uns 20 dias antes, então eu não pude assistir nem documentar, mas eu ainda vou fazer isso. E aí mestre Valdemar chamou para tomar um café, para ir até a casa tomar um café, comer alguma coisa. E aí realmente, quando eu adentrei na casa de mestre Valdemar, foi que eu entendi todos aqueles sinais, todas aquelas aparentes mensagens que eu estava recebendo para conhecer São Luís. Porque na sala de entrada, logo na entrada, a esposa dele estava sentada numa cadeira. Ela tinha sofrido um AVC, tinha uns 2 meses mais ou menos, e estava com o lado direito totalmente paralisado. Ela falava mal, mas a gente conseguia entender. E aí ela me contou que a grande tristeza daquele fato ter acontecido é que ela não poderia bordar o couro do boi do ano seguinte, porque no boi de primeira cruz ela era responsável pelo bordado do couro do boi, e por conta do AVC ela não ia conseguir bordar o couro do ano seguinte. Assim que ela me contou isso, me emocionou muito, né? Eu senti a dor, a tristeza por aquele fato, e surgiu na minha mente imediatamente a personagem Clara dos Anjos, uma jovem bordadeira, costureira, que é a heroína do texto O Boi Bordado de Lua, sobre o qual nós vamos falar também bastante nessa oficina, porque ele foi montado utilizando um pouco desses princípios que eu vou abordar aqui. Clara dos Anjos estava com a casa dela, né, a cachola, assombrada por muitos fantasmas. E ela já não conseguia dormir, porque mal pregava os olhos, já vinha fantasmas de tudo quanto é jeito que há, de tudo quanto é tipo que tem. E ela então resolve fazer uma promessa para São João, que se São João afastasse aqueles fantasmas da vida dela, ela ia bordar o manto de boi mais bonito que já tinha se visto. Um manto, um couro, né? Com fios de prata da lua, pérolas mais brilhantes do mar, escamas da encantada serpente que mora embaixo da terra, uma lenda lá de São Luís, e chamas de fogo a crepitar. Pois bem, ela parte em busca desses elementos para poder bordar o couro do boi, e cada vez que ela vive uma dessas aventuras, ela se cansa muito e adormece. E quando ela dorme, já tinha muito tempo que ela não dormia, então ela dorme muito ao longo do texto, né? E sempre que ela dorme, ela sonha. Ela sonha com a história do Bumba Meu Boi do Maranhão. É a dramaturgia que revela toda a festa e é a origem do mito. O enredo da festa do Bumba Meu Boi resgata uma história típica das relações sociais e econômicas da região durante o período colonial, marcadas pela monocultura, criação extensiva de gado e escravidão, mesclando a cultura europeia, africana e indígena. Numa fazenda de gado, o escravo pai Francisco mata um boi de estimação de seu senhor para satisfazer o desejo de sua esposa grávida, mãe Catirina, que quer comer a língua do boi. Quando descobre o sumiço do animal, o senhor fica furioso e, após investigar entre seus escravos e índios, descobre o autor do crime e obriga pai Francisco a trazer o boi de volta. Curandeiros e pajés são convocados para salvar o boi, e quando o boi ressuscita urrando, todos participam de uma enorme festa para comemorar o milagre. O atual modelo de apresentação dos bois não narra mais toda a história do alto que deu lugar à chamada meia-lua de enredos simplificados.
A encenação do Bumba Meu Boi maranhense é uma espécie de auto em que se misturam teatro, dança, música e circo. Tradicionalmente realizado no período das festas juninas, em alguns lugares também no Natal e no Carnaval, o Bumba Meu Boi encena o rapto, morte e ressurreição do boi. Uma história que, de certa forma, metaforiza o ciclo agrário. Os principais elementos do espetáculo são o boi, o vaqueiro, o dono da fazenda, as índias, os caboclos de pena e de fitas, o pajé, o cazumbá, os músicos e os personagens principais da lenda, Nego Chico e Caterina. O festejo se divide em 4 etapas. A primeira, ainda na preparação, é a fase dos ensaios. Eles se iniciam no sábado de Aleluia e vão até próximo ao dia de São João. A segunda fase é o batismo, quando o boi recebe todas as bênçãos do padroeiro da festa. Presta atenção, rapaziada, vamos lá. Te batizo. Capricho dos fazendeiros. Só não leva santo os olhos, porque tu não és cristão. Te batizo. Capricho dos fazendeiros. Só não leva santos olhos, porque tu não és cristão. De novo, te batizo, capricho dos fazendeiros. Só não leva santos olhos, porque tu não és cristão. Batizado. Salva de palmas aí. A celebração com brincadeiras em todos os arraiais, durante todos os festejos juninos, é a terceira etapa. São chamadas de brincadas. Vem dançar, vem balançando a bunda aqui me casumba. Balança já, hein, gente? Vem dançar, vem balançando a bunda aqui me casumba. Deixa ele passar, descendo vai boi, deixa ela na frente, deixa ele passar. Pega no braço e no compasso, pega do jeito que eu mandar, pela barba de Pinaré, toma no cotado lugar. A quarta e última etapa é a morte do boi,
que acontece desde o final do mês de julho até meados de outubro, quando acaba definitivamente, para no ano seguinte iniciar um novo ciclo. Aqui terminamos o primeiro de uma série de 4 vídeos que constituem a oficina de interpretação O Corpo do Brincante Brasileiro. No próximo vídeo, nós veremos a origem e os sotaques do boi, a ancestralidade, o sagrado e o profano, a promessa, veremos o encantamento. Até lá!